Temos a unção do Senhor sobre a vida do Rodrigo. Pai, abençoe, Pai, toda a tua palavra, que ela venha alinhar os nossos corações, que ela venha trazer bálsamo de cura, porque nós cremos que há bálsamo Gileade. Pai, o Senhor vai trazer à tua igreja uma palavra, Pai, que vai trazer o original de Deus, uma palavra que vai queimar os nossos corações. Senhor, incendeia, deixa queimar, em nome de Jesus. Abençoe a vida do Rodrigo, da Graziele, Pai, da Mariana, da Manuela, Pai, em nome de Jesus, de toda a sua geração. Pai, derrama a tua graça, a tua paz. E nós declaramos que muito em breve uma geração de pastores também se levantará nesse local de uma forma justa, sadia, de uma compensação daquilo que nós mesmos renunciamos, largamos, nos entregamos para nos tornar o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, em nome de Jesus. E todos dizemos, vamos aplaudir bem forte o Rei dos Reis. Boa noite. Desculpa a voz um pouquinho rouca. Pode sentar aí. Gente, boa noite. Boa noite novamente. Eu creio que essa palavra ela vai mudar o teu conceito de ver os propósitos de Deus. Essa palavra aqui eu vou explicar mais no final, da onde surgiu ela, como surgiu ela. Eu queria que você abrisse comigo em João 21. Amém? A partir do versículo 1. Obrigadão, hein, cara. Valeu. Diz assim: Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeus e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum discípulo tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E o versículo 15, onde eu vou entrar também, diz assim: Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Amém? Mas o que eu quero trazer com isso aqui hoje? Da qual o Senhor tem falado comigo bastante. Primeira coisa, o que é importante entender aqui. Nesse cenário aqui, Pedro, ele tinha voltado a pescar. Lá atrás, Jesus chamou ele e Pedro estava fazendo o quê? Pescando. E novamente Pedro se encontra pescando. Eu vou explicar para vocês hoje por quê. Muitas das vezes, como discípulo, como esses discípulos, 12, eles não entenderam o que Jesus falou lá atrás. E o que aconteceu? Por não entender, eles voltaram a fazer aquilo que eles largaram, deixaram por Jesus. Mas o que é interessante, nós somos seres humanos dotados de memória. E a palavra fala que o que? Quero trazer memória, aquilo que me dá na Bíblia, por acaso. Eu vou te mostrar na palavra até a quantidade de discípulos. Lá no Antigo Testamento se confirma, 7. E o que acontece? A nossa mente, ela é um supercomputador, onde nós recebemos todo tipo de informação, mas nós não temos o botão de delete. Você consegue deletar? Por exemplo, você tem uma cicatriz, você olha para ela, nossa, nem me lembro. É assim? Nós não temos o botão de delete, mas temos uma capacidade de armazenamento sobrenatural. E aqui, Jesus montou todo um cenário. Não sei se você já percebeu, quando você sente um cheiro, você lembra de tal situação. Ou quando você vê algo, você lembra de uma coisa que você passou. Quem já passou por essa experiência? E Jesus estava trabalhando em Pedro todo esse contexto. O cheiro, a imagem e o momento. E é isso que ele faz conosco. E Pedro aqui, da qual tinha recebido uma promessa de ser o líder da igreja, em vez de ele voltar para o original, ele voltou para o passado dele. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos no ano de voltar ao original. Não é as origens. As nossas origens são o pecado, Adão e Eva. O nosso original é o Éden, é Jesus. Então, eu espero que hoje você entenda, alguma coisa o Senhor vai fazer com você, que vai começar a te trazer esperança, através da sua memória. Porque provavelmente Pedro aqui tinha perdido as esperanças. Porque ali não era o lugar dele. E aí Jesus montou um cenário maravilhoso. E eu quero falar com você. Sobre memórias. E memórias que doem.
o que acontece? Quem aqui lembra de algo que te marcou e te doeu muito? Todo mundo lembra? Na passagem onde Jesus fala com Pedro que ele ia negar ele, Pedro, quando negou, ele estava sentado aonde? Uma fogueira. E ele estava sentado na fogueira com as pessoas certas ou erradas. E aí o galo cantou, todo mundo fala, né, como está escrito. E aí Pedro, o que aconteceu com Pedro? Todo mundo lembra de um detalhezinho? Diz que ele chorou amargamente. E essa cena da fogueira marcou ele. E eu quero trazer um entendimento para você, muito interessante. Você sabia que era proibido, se você for estudar um pouquinho de teologia, ter galinhas e galos naquela parte daquela cidade? E como que o galo cantou? E diz que ele estava no pátio da casa de quem? Alguém lembra? Do sacerdote. A Bíblia fala sobre trombetas. E nas antigas cidades existiam os toques revezando de 3 em 3 horas. Havia o toque de meia-noite e o toque de 3 da madruga. O toque de 3 da madrugada dizia, era o galinício, vulgo toque do galo. Ou seja, quando se trocavam os postos, a guarda tocava uma trombeta, onde os judeus chamavam toque do galo. E aí você entende que o galo cantou. E aquilo trouxe à memória de Pedro muitas coisas. E a importância da trombeta na Bíblia. E o que é interessante, que aquele período era um período de festas. E o que diz a palavra antes que o galo cante, toque, né? A origem é tocar, soar. 2 vezes tu me negarás. E aquele período era um período de festas, não era? Estava próximo ao quê? A Páscoa. Por ter muita gente na cidade, o toque às 3 da manhã é dado 2 vezes. Para o norte e para o sul. E aí quando Pedro escuta aquele soar, ele lembra, traz a memória. Mas aquele tipo de memória que ele trouxe não deu esperança. Porque diz que ele chorou amargamente. E a partir dali ele voltou. Diz que ele foi para sua casa. E ele voltou a fazer aquilo que ele tinha largado. Só que Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe como funciona a nossa mente, nossa memória. Ele preparou todo o cenário de novo. Todinho como um diretor de um filme, Ele dirige a nossa vida. Ele fez outra tomada, porque a primeira não deu certo. Vamos lá, Pedro, vamos gravar de novo. Porque a primeira você deu mole. E aí ele prepara aquele ambiente. Como prepara nas nossas vidas. Quando a gente não passa na prova, ele faz de novo. E de novo, e de novo. E ele fez isso com Pedro. E eu quero focar com você nos elementos. Você viu aí quando ele chegou à praia? Tinha 3 coisas. Você sabe me dizer qual que era? A fogueira, o pão e o... Nada é por acaso. Então eu quero que você veja comigo a importância de cada um. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui com vocês. Só um minutinho, gente.
Podemos abaixar nossa cabeça e orar em nome de Jesus? Pai, nós estamos aqui diante da sua palavra. E, Pai, nada vai nos atrapalhar daquilo que o Senhor vai fazer aqui. Senhor, não é um computador. Nada vai nos roubar, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, pelo sangue de Jesus. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre cada entrada aqui, sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra, Senhor, vai entrar em nossos corações. E vai fazer algo em cada família aqui, algo muito especial, muito diferente, Senhor. Pai, o vinho novo vai vir sobre nossas vidas hoje, em nome de Jesus. E todos dizemos? E aí, a fogueira é algo muito especial. Porque ela fala do Espírito Santo. Num discipulado, tem o Espírito Santo? Tem? Então Jesus já preparou o Espírito Santo. Levítico 6,13 fala que um sacerdote, o que ele tem que fazer? Não deve deixar o fogo. E Jesus preparou uma fogueira. E o outro elemento, muito importante que estava ali, qual que era? Alguém sabe me dizer? Quando eu falo do pão, o que vem à sua cabeça? O que vem aí, Eliabe, à sua cabeça? Jesus, o pão da vida. O que mais? O que vem? Alimento espiritual. Mas o principal é a ceia. Porque foi na ceia que Pedro se encheu todo. E falou o que para Jesus? Eu morreria. Morreria por você. E provavelmente Jesus deve ter pego assim, ó, lembra, Pedro? E abriu o pão na frente dele. E com certeza passou um filme na cabeça de Pedro. Nossa, eu fui o único que falei que morreria. E fui o único que neguei. Porque o único que negou realmente foi ele. E aí, eu quero te mostrar como é interessante. A palavra, ela se completa perfeitamente. Gente, é muito sobrenatural isso aqui. Vamos comigo. Por favor. Lá em Salmo 104, 15. Coloca aqui, Mário. Salmo 104, 15. Olha o que fala aqui. O vinho que alegra o coração do homem é o vinho novo, Jesus. O azeite, que é a unção que faz brilhar o... Lembra de Moisés? Agora olha essa parte aqui que interessante. O pão que sustenta o seu... Pedro tinha perdido o vigor dele aqui como líder. Estava desacreditado. Estava entregue ao seu passado. Tinha voltado ao passado, às suas origens, não ao original. E o discipulado, ele traz de volta ao original. E aqui você sabe quantas pessoas tinha aqui nesse evento da fogueira? Alguém sabe me dizer? A gente está falando do pão. Quantos? 7. Nada é por acaso. Eclesiastes 11:2. Coloca aqui, Mário. Bem grande. Nada é à toa na palavra de Deus. Por isso que ela é original. Por isso que ela é perfeita, ela é completa. Quantas pessoas tinham? 7. E a gente está falando do pão.
Reparta o que você tem com isso. Reparta o que você tem com 7. Até mesmo com... Pois você não sabe que a desgraça poderá cair sobre a terra. Em outras versões, reparta o pão. Um pouquinho antes vem dizendo: reparta o que você tem com... O que Jesus fez? Quantos tinham lá? Isso aí não é coincidência, é Jesuscidência. Exatamente 7 pessoas. E 8 com Jesus. E aí Jesus prepara aquele ambiente. Prepara o pão. Vai trazer a memória de Pedro. O que ele tinha feito de errado. Que ele tinha quebrado a aliança. E o próximo. O próximo elemento é o Mateus 13, do 47. Mateus 13, do 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de... Pode passar. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os... Jesus estava mostrando para ele: que tipo de peixe você é? Que tipo de peixe você é, Pedro? Se lançar a rede aqui hoje e puxar um cesto à esquerda, um cesto à direita. À direita os peixes bons e à esquerda os peixes ruins. Qual é o seu cesto? Qual é o seu cesto? E aqui ele mostrou para Pedro: Pedro, que peixe você é? Pode continuar. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos... E Jesus está falando: Pedro, estou jogando a rede. Está chegando o momento. Que peixe você é, Pedro? Você esqueceu do pão, Pedro? Pedro, você esqueceu do Espírito Santo, que é a fogueira? E quantas pessoas estão aqui hoje esqueceram da fogueira, do pão, da ceia, e que um dia a grande colheita virá, a grande pesca milagrosa. Aqui é palavra: os anjos vão vir, vão lançar a rede e vão puxar. E quando puxar, que tipo de peixe você é? Que tipo de peixe você é? Eu quero te trazer a memória lá no início, quando Jesus te chamou. Aonde você está, Pedro? Porque Pedro é uma pessoa com potencial para ser um grande líder, mas no meio do caminho se perdeu. Mas através de um grande discipulado, ele assumiu o chamado. Aonde você está hoje? Na origem ou no original? Tem pessoas aqui que perderam as esperanças e estão voltando a fazer o que não fazia mais. Tinha compromisso com a célula e agora não está tendo mais. Era um cara que lia a palavra e não está lendo mais. Era um cara que chegava no líder: pode contar comigo. Nunca mais falou essa palavra. Aonde você está, Pedro? Aonde você está, Pedro? Esqueceu da aliança do pão que Jesus Cristo repartiu com nós. Aonde você está, Pedro? Jesus está procurando Pedro nessa igreja. Aonde você está, Pedro? Por que você está aí? Por que você se sentou naquela fogueira que não era do Espírito Santo? Por que você voltou a fazer o que tinha parado de fazer? O que aconteceu com você, Pedro? Por que você voltou para a
suas origens, para o seu passado, e não para o original. O original é o chamado. Esqueceu tudo que eu fiz contigo? Traz à memória tudo que Deus fez com você, comigo. Por isso que eu falo, um coração grato, ninguém para. Pedro aqui tinha deixado a ingratidão, porque se ele se lembrasse de tudo que o Senhor prometeu para ele, ele não tinha voltado para o seu passado. Não tinha se assentado naquela fogueira. Você já reparou? Todas as vezes que Jesus apareceu, ele apareceu para alguém que estava sozinho. Sozinho. Para discípulo. E aí? E aí você achando, né? Eu vou abandonar a igreja. Jesus está na minha casa. Procura na Bíblia. Quando ele ressuscitou, só aparecia onde estavam reunidos os discípulos. Pode pesquisar. Jesus só aparece onde tem discípulo. Onde pessoas que se reúnem com o coração queimando por ele. Pela terceira vez ela apareceu. E diz que ele apareceu para hoje. Para quem? Foi para a multidão? Para quem que ele apareceu? E aí você não entende. Jesus não ouve minhas orações. Não sei. Eu falo e ele não me responde. Aí eu te pergunto. Jesus aparece para os discípulos. O que está de errado? É com você ou com Jesus? Essa palavra não é para te entristecer. É para te dar esperança. Porque como Pedro, ele foi restaurado. Vai ser até o acampo de jovens, né? Eu tive o prazer de fazer a divulgação para vocês. Foi numa conversa minha com o Romerson, a gente conversando, ele me mostrou sobre a restauração, que é trazer algo original. E aí quando eu li a minha palavra que já estava pronta, aí estava assim no título: Jesus restaura Pedro. A restauração é um trabalho de voltar ao original. É um trabalho caríssimo, mais caro que construir. E hoje Jesus vai restaurar você, restaurar sua casa, restaurar sua família, restaurar seus sonhos, restaurar aquilo que se perdeu. Vai te levar para o original, de volta ao primeiro amor. E Ele vai te restaurar de uma forma, cara, escuta o que eu estou te falando. Cheguei no discípulo hoje, Jesus vai te pegar hoje, cara. Vai te pegar hoje. Vai me pegar. Vai pegar você. Porque Ele está trazendo a fogueira. O Espírito Santo. Sabe por quê? Sem essa fogueira, sem o Espírito Santo, não dá para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lembra dos peixes? Está aqui o pecado, justiça e juízo. Por isso que no discipulado, querido, acende a sua fogueira. Antes de seu discípulo chegar, se consagre. Acenda você a fogueira da sua casa. E o que é interessante aqui, Jesus tomou um café da manhã com ele. Já parou para pensar nisso? E o que eu quero dizer com isso tudo? Às vezes, estamos nas origens e não no original. Por isso que a nossa vida não rompe. E aí, filho, você vai ter que passar pelo confronto. Vai ter que passar pelas perguntas. Tem uma pergunta que eu gosto muito. Meu discípulo até fica me zoando. Qual é a pergunta? O que Jesus faria? O cara olha para mim, eu quero fazer isso, quero aquilo. O que Jesus faria? Só que às vezes o danado já sabe a resposta, mas quer testar o sistema. Sabe quando quer dar uma de doido? Que a gente brinca no quartel? Você já sabe a resposta. E o que eu quero dizer com você isso?
Você já parou para pensar que há um simbolismo nisso tudo? Nada é à toa. Quem estava na grande multiplicação de pães e peixes? Quem estava? Pedro. Pedro estava lá? Jesus queria trazer a memória de Pedro que dava. A pesca milagrosa aqui não foi a quantidade de peixe. Foi o coração de Pedro. Foi o maior milagre. E para pensar. Na primeira vez que Jesus falou com Pedro, e teve aquela grande pesca também, a Bíblia não cita que ele contou. Mas por que agora tem essa quantidade de peixes exatos? Você já parou para pensar? Nada é por acaso. Jesus quis dizer para ele assim, ó, Pedro, antes eu tinha pressa de te chamar. Agora no discipulado eu tenho tempo de sobra. Pode contar. Conta um por um, Pedro. Na primeira vez que Jesus chamou Pedro, quando ele estava e largou tudo, a Bíblia não cita a quantidade de peixe. Já na segunda vez ela cita. Tu já parou para pensar por quê? Para quê? E o que é mais interessante aqui? Pedro, como aquele louvor fala, né? E algo que eu fiquei pensando muito e fui investigar, né? Sou chato com isso. Quanto tempo Pedro passou com Jesus? Desde que foi chamado? Alguém sabe me dizer? No ministério de Jesus? Ninguém sabe. 3 anos. Você sabe o que acontece com um barco e com uma rede quando é largada 3 anos sem cuidar? O que acontece? O cabeçudo do Pedro foi lá, deve ter comprado um barco e uma rede de novo. Jesus já tinha mandado largar. Quantas coisas Jesus já te mandou largar? Você volta e faz de novo. 3 anos é tempo suficiente. Um barco para não cuidar. Uma rede se estraga. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes Jesus tem falado com você, olha, para. E aí você vai lá e faz de novo. E de novo, e de novo. Só porque você não está vendo, não significa que não está acontecendo. Porque eu falei hoje aqui na oração, qual é o melhor presente? O presente que alguém chega, ó, Gustavo, terça-feira eu vou te dar um presente. Ou que eu chego assim do nada na tua casa, aí velho, isso aqui é pra você. Qual é o melhor presente? O segundo. E é o que vai acontecer hoje aqui. Deus vai te dar uma surpresa, cara. Vai vir com um presente surpresa para você. Sabe que isso são os dons. Às vezes tem gente aqui que pede e não recebe. Hoje você vai receber. Sabe por quê? Tem fogueira, tem pão e tem peixe nesse lugar. Tem o Espírito Santo. Tem a ceia do Senhor, tem aliança aqui. E tem grandes peixes. Grandes peixes nesse lugar. Pessoas que vão transformar destinos. Mas Jesus está te perguntando hoje. O que você está fazendo aí, Pedro? Cada um sabe onde para e não é o seu lugar. Tem pessoas aqui que têm feito algo e não têm confessado para o líder. Essa fogueira que você está não é a sua. A sua fogueira é com Jesus. Essa rodinha que você está não é para você. Essa rodinha no trabalho não é para você. O cara prefere fazer a célula do mundo do que aparecer na célula da igreja. Prefere a fogueira do mundo do que a fogueira de Jesus. Prefere sentar lá e ouvir
horas e horas. 3 da madrugada, Pedro estava lá na fogueira. Mas Jesus aparece para ele às 9. As misericórdias se renovam quando? Ah, tá. A cada manhã. Tudo é perfeito na palavra, querido. Qual fogueira você vai se sentar hoje? Se você não estiver na do mundo, eu vou chegar, vou dar uma bicuda nessa fogueira aí. Você vai se sentar na fogueira de Cristo. Sabe por quê? Lá tem mudança. Lá tem mudança, cara. Lá tem mudança. Sabe qual foi minha fogueira? Eu levei para a igreja ontem. Fiz questão de mostrar o banquinho de madeira da CCAP, que o pastor falou aqui. O pastor me conheceu na rodinha da fogueira do mundo. Me levou aqui, igual Jesus me pegou na curva. Malandro ele, né? Botou, sentei ali. E ali foi a minha fogueira. Ali foi o meu chamado. E aí, quantas fogueiras vão ser preparadas nessa noite, hein? Sabe por quê? Quando há peixe e pão, está falando de multiplicação. E Jesus estava querendo trazer a memória de Pedro, o quê? A gratidão. Pedro, você viu aquele milagre? Lembra? Lembra dos pães e peixes? Cadê a sua gratidão, Pedro? Quantos aqui já viram milagres, mas tomaram a atitude de Pedro? Aquele pão e aquele peixe, agora falando junto, era para trazer a memória de Pedro. A grande multiplicação que teve. Jesus estava restaurando em Pedro a gratidão original, que era assumir o chamado. A gratidão original é assumir o chamado. Você já viu a pessoa, vamos supor, te arruma um emprego, e aí você fala, vou dar um presente porque eu sou grato. E aí, vamos supor, a pessoa gosta de um churrasco, no meu caso. Tu vai me aparecer com o giló lá em casa? Eu vou dar uma bicuda no teu giló. O presente é para mim ou para você? O presente que você quer dar é para você ou é para Jesus? Então faz o que ele gosta, não o que você quer. Cara de pau. Pessoas querem entrar na igreja. Jesus, eu vou te dar um presente, mas é do meu jeito, tá bom? Que presente é esse? Que gratidão é essa? Fala a verdade. Filho, essa fogueira que você está não é para você. Quando Jesus traz à memória pães e peixes, é para lembrar dos milagres que Pedro passou com Jesus. Quantos caras aqui andaram do lado do líder? E hoje estão querendo desistir, esquecendo dos milagres, da multiplicação. Esquecendo do que Deus fez na tua célula. Como era a tua célula no início, pequenininha, olha hoje. Pedro, lembra, Pedro? Traz de volta. Você viu o milagre, Pedro? Você viu? O que aconteceu que você está assim hoje? O que aconteceu contigo? Uma pessoa que viu os milagres de Cristo e hoje está do jeito que está. O que aconteceu? Com quem você sentou? Sentou com os romanos, Pedro! Sai daí! Esse não é o teu lugar, cara! Não é aí o seu lugar! Pessoas estão morrendo porque estão sentados na fogueira errada! Não é o seu lugar! Não é aí não é! O seu lugar é ao lado de Cristo! E junto com quem? Com os discípulos, que eram 7. E 7 é a perfeição.
sabe o que é importante? Jesus ali estava trabalhando algo muito especial. Ele estava trazendo a Pedro a gratidão original. Restaurando Pedro. A pesca milagrosa, eu falei que foi o coração de quem? De Pedro. Olha que fala. Não precisa abrir não. 1 Samuel 16:7. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O louvor pode subir, por favor. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Hebreus 3:8. Não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Por que você está lendo isso, Rodrigo? Porque eu quero ler o maior mandamento que Pedro não tinha entendido aqui. E aí você entende porque Jesus pergunta: tu me amas? Qual é o maior mandamento que Jesus fala? Mateus 22:37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, de toda a sua, de todo o seu. Menos que isso é pecado. O que é o pecado? É quebrar a palavra de Deus. Você tem amado o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Se é de todo, é de todo. Menos que isso está errado. Tem pessoas aqui que estão no departamento e fazem as coisas de qualquer jeito. Eu falei pro pessoal Davi, que comigo não. Qualquer jeito não. Porque menos de todo o coração, falei para eles na reunião, menos de todo o coração é pecado. Porque se ele fala, o maior mandamento, que pouco se fala, amar de todo o coração. É assim que você tem amado o Senhor. Por isso essa pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? E engraçado que o amor para nós só tem um sentido. Já na origem da palavra aqui, existe um amor ágape. E aí Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, tu me ágape, tu me ama com amor sobrenatural. Pedro fala assim, eu te amo como amigo. E sabe por que ele fala assim, ó? Tu me ama mais que esses outros? Porque lá atrás Pedro falou assim, eu morro por ti. E Jesus estava trazendo a memória, Pedro, tu é tão bom mesmo? Agora tu me ama mesmo? Tu me ama mais que esses caras? Por isso que ele perguntou, tu me ama mais que os outros? Já viu aquele cara bonzão da célula? Meu paizão, acontece um negócio, vaza. Some. Aí tu tem que preparar a fogueira. Ei, cara, sou teu pai mesmo? Tu é meu discípulo mesmo? Aquele que você, porque Pedro desprezou os outros. E aqui Deus estava trabalhando nele orgulho. Tu me ama mais que os outros mesmo, Pedro? O que você fez? O que você fez, Pedro? Já viu aquele cara da célula? Tá comigo. E aí ele esquece. Não, aquele lá, não, o que o fulano fez, eu não vou dar esse mole. Até engrossa a voz. E aí cai no mesmo erro. O que você fez, Pedro? Ué, tu não falou que ama mais que os outros? E aí a segunda vez ele pergunta de novo, Pedro, tu me ama com amor sobrenatural? E aí Pedro fala assim, eu te amo como amigo. Agora o terceiro que faz toda a diferença. Ele chega para Pedro dessa maneira e pergunta assim, Pedro, tu me ama como amigo? A origem da última palavra de amor é amigo. Pedro, tu me ama como amigo? Ou seja, Jesus está falando assim, tudo bem. Como amor sobrenatural, não. Mas e como amigo? Aí Pedro se entristece, não é verdade? Ele fala, cara, uma das bases da amizade é o quê? Lealdade, confiança. E aí por isso Pedro ficou triste. Cara, eu não amo Jesus nem como amigo, velho. Jesus tentou, tu me ama de forma sobrenatural?
Tu me ama de forma sobrenatural? Aí ele falou o quê? Te amo como amigo, te amo como amigo. Aí na última ele, tá bom então, tu me ama como amigo? O que acontece com o Pedro? Faz igual o Chaves. Porque tem muitos aqui que dizem que são amigos do líder, mas não ama nem como amigo. Não ama nem como amigo. Porque um amigo não faz metade do que você faz com seu líder. Tá? Pessoas do mundo lá fora são mais leais na amizade que você. Fala que ama, mas não ama nem como amigo. Porque um amigo não faz o que você faz. Por isso que eu estou falando do maior mandamento que Jesus falou. Amar de todo o coração, é de todo o coração. Menos que isso está errado. Menos que isso está errado. O cara vai para a célula. A célula eu quero ir, mas para o culto não. Ele quer Jesus da maneira dele. O presente, ele dá e recebe. Lembra do giló e o churrasco? É isso aí. Não, eu vou para o culto, é do meu jeito. Vou preparar uma fogueira para você. Vou preparar um peixe para você e um pão. E você vai sentar lá na minha mesa. E nós vamos conversar. Sabe por quê? O discipulado te traz para o original. Lembra do caminho de Emaús? O caminho de Emaús é igualzinho essa passagem. Os discípulos tinham desanimado. Estavam indo para suas origens, voltando para sua cidade. E aí Jesus aparece lá e fala assim, não, esse aí está indo para o lugar errado, deixa eu aparecer para ele. Vocês estão indo para onde? Aí Jesus desperta ele. Está indo para onde? E aí começa a conversar com eles, como ninguém quer nada. Igual com Pedro. E aí o que acontece? Jesus trabalha na vida deles. E um versículo que eu quero ler com vocês, para a gente adorar o Senhor. Para você se sentar a partir de hoje na fogueira certa. Nunca mais você vai se sentar na fogueira do mundo. E detalhe, para o mundo fica até 3 da madruga. Mas quando o culto atrasa, fala pra caramba o pastor Digão. Na balada tu não queria nem ver o horário, cara de pau? Pedro estava 3 da madruga na balada. Mano. Tava nem aí pro horário. E aí tu fica. Mas na hora de chegar no horário da célula, tu não quer, Na hora de chegar ali no horário, você não quer. Quer chegar igual a estrela, por último. Entendeu? Bota o holofote pra você. Entendeu? Assim que eu vou fazer na minha célula, eu vou deixar o holofote na porta. Chegar atrasado eu acendo. Cantar parabéns. Valeu! Você vai ver, eu sou doido, os caras me conhecem. O cara é funcionário do mês, chega no horário. Mas na célula, misericórdia. Nem no ano inteiro ele é o destaque da célula, o ano inteiro. Tem uns aqui que está 7 anos com o líder. E o pessoal não sabe nem o nome dele. Porque não ama de todo o coração. Para de palhaçada, cresce. Acorda. Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Culpa nossa. Culpa nossa. E olha que fala. Em Lucas 24. Do 28 ao 31. Lucas 24, do 28 ao 31. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Vou um pouquinho com você a mais. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco. Olha essa parte importantíssima. O que esses homens falaram? Fique conosco. Pois a noite já vem. Quando fala da noite já vem, fala do juízo.
O dia já está quase findando, a volta de Cristo. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o quê? Pão. Lembra da fogueira? Deu graças. Lembra do milagre da multiplicação? O que Jesus fez? Deu graças. Partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram o quê? Igual com Pedro na fogueira, não foi? E o lá na fogueira eles também, lembra que eles falaram? Não vão perguntar se é Jesus não. E ele desapareceu da vista dele. Próximo. Perguntaram-se um ao outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Esses homens estavam voltando para as origens. Mas Jesus apareceu, seu líder apareceu. Você estava querendo voltar para o mundo, ele apareceu e começou a te discipular. E você começou a sentir algo diferente dentro do seu coração. O fogo começou a acender dentro do seu coração. E ele diz aqui, ó, não estava ardendo nossos corações, ardendo. Quem já passou por isso sabe, entra no discipulado duro. E aí o líder começa a trabalhar na sua vida. E aí seu coração começa a queimar. E aí você começa a se quebrantar. E aí você começa a se largar por inteiro. Querido discipulado, traz de volta o original. Restaura. Procure seu líder. Prepare uma fogueira para ele, um café da manhã. Mas eu quero que você hoje tome uma decisão de amar o Senhor, primeiro e maior mandamento, de todo o seu coração. Porque se todos nós entendemos o maior mandamento que Jesus falou, você nunca mais faz o que você estava fazendo desse jeito. Tanto no departamento, tanto na célula, tanto na sua família, tanto no seu trabalho. Porque você vai entender o que é amar de todo o coração. Lembre-se disso. Menos que isso é pecado. Porque eu tenho que cumprir o mandamento. E o que ele diz? Ame o Senhor de todo. Todo é todo. E eu quero que você fique de pé. Eu quero que você escute essa canção. Porque agora você vai se sentar na fogueira com Jesus. O Senhor vai trazer um arrependimento aqui por não amá-lo de todo o coração. De estar sentado na fogueira errada. Porque Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Ele tinha voltado para sua antiga profissão. E tinha pessoas aqui que queriam desistir, abandonar o chamado. Feche seus olhos e deixe essa canção invadir o seu ser.